Salve, salve Corinthians! Mais uma vez aqui para trocar uma ideia com vocês nesse programinha que até aqui recebe o nome de Fala FM. Não teve, programa na rodada passada no jogo contra o Palmeiras porque eu fiz uma participação na live do Minas do Timão, a convite da Bruna Porto. E então, muito do que eu gostaria de falar para vocês aqui, eu acabei falando lá, com elas, lá naquela participação. Foi bem legal, foi bem interessante. Quem não viu, entra lá no YouTube do Minas do Timão, lá, que tá a live lá, 2 horinhas da gente comentando um pouco do que foi aquele Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, na verdade. Foi nosso mando, e que a gente perdeu por 2-1 no final do jogo, depois de, na minha visão, um primeiro tempo muito bom, onde a gente conseguiu jogar, o segundo tempo também muito bom, pelo menos ali no início, assim, a gente começou em cima, mas depois em 2 jogadas de bola parada, a gente acabou tomando a virada, e foi um resultado ali bem decepcionante, assim, especialmente, claro, por ser um clássico, mas também porque, pelo jeito que foi, realmente ali eu tava sentindo uma confiança muito grande pelo início daquele jogo. Então, sair ali derrotado foi uma tragédia, assim, podemos dizer. Claro que é início de campeonato ainda é fase regular ali da competição, não é mata-mata, não tem nada perdido, como até as próprias atletas falaram na ocasião. Mas foi um resultado que deixou a galera muito chateada, Teve muita cobrança nas redes sociais. E aí que para essa rodada agora contra o Fluminense, e foi o que eu falei no final da live há alguns dias atrás, antes do jogo, que esse era o jogo da resposta, Então a gente esperava muito, a gente tinha uma confiança que por ter jogado bem contra o Palmeiras numa boa parte ali do jogo e para dar uma resposta ali, pra gente vir e falar, não, peraí, não tá, as coisas vão acontecer, sabe? Eu achei que ia ter outra postura diante do Fluminense, Ainda que fosse um jogo fora de casa, ainda que o Fluminense seja um time bem honesto, assim, claramente o Corinthians é superior, mas o Fluminense tem um time bem honesto, me surpreendeu até algumas coisas, mas eu esperava que o Corinthians fosse ganhar e de preferência que ganhasse bem, sabe? Não esperava uma goleada, nada assim, mas esperava um resultado firme ali, de falar, tamo aqui é Corinthians, a gente, é assim que a gente joga, e de conversão das chances criadas, enfim, porque a gente teve muitas chances contra o Palmeiras, e a realidade é que não foi bem assim contra o Fluminense. Na verdade, eu não tenho o dado, não fui atrás da estatística, mas eu acho que a gente criou muito mais contra o Palmeiras do que contra o Fluminense, principalmente chances efetivas de gol. Então, acho que é isso que a gente vai conversar aqui um pouco, para tentar entender o que foi o contexto desse jogo, Para começar, mais um jogo que a gente entra com essa formação, que vem sendo já uma tendência para esse ano, Depois da gente começar a Supercopa assim, com 3 zagueiras, a gente jogou o Brasileirão com 2 defensoras ali no comecinho, nas 2 primeiras rodadas, e depois a gente já voltou a jogar com esse esquema com 3 defensoras, que, na minha visão, é um esquema bem interessante para esse elenco que hoje a gente tem disponível, Então, pensando muito ali na ofensividade das nossas alas, que não são nem laterais, são muito alas hoje, Especialmente de Fernandes, a Tamires também, ainda que tenha jogado a maior parte do tempo lá de Corinthians de lateral, sabe fazer isso, mas a idade chega também, se a gente quer ela ali produzindo o melhor que ela tem, que é esse jogo ofensivo, que é chegando na linha de fundo, que é tabelando ali pela ala esquerda, é difícil cobrar que hoje ela tenha o mesmo nível de recomposição, mesma efetividade na marcação como foi anos atrás, Mas uma jogadora completamente apta a ser titular do Corinthians, ser uma das líderes desse Corinthians. A questão é qual é o contexto que a gente pode fornecer para ela que vai potencializar o seu futebol como uma das principais atletas do país, Então eu gosto desse esquema com 3 zagueiras, eu gosto das 3 escolhidas, inclusive
pela saída de bola. Acho que são 3 jogadoras que têm uma saída de bola muito boa, tanto a Thaís Ferreira, quanto a Thaís Regina, quanto a Marisa, são jogadoras que têm uma construção muito boa. E gosto da Gi Fernandes tendo mais oportunidades, inclusive para mim foi novamente um dos destaques do jogo, né? Já tinha sido contra o Palmeiras e novamente entrou muito bem. Quase todas as nossas jogadas ofensivas passou ali pela ala direita, pelos pés da Gi Fernandes e inclusive o gol, né, da Letícia Monteiro, que foi outra surpresa nessa escalação, o gol de cabeça dela, foi no cruzamento da Gi Fernandes. Letícia Monteiro que não fez uma boa partida, apesar do gol, mas foi interessante ali o experimento. Aí ela teve acompanhando o meio-campo da Gabi Zanotti e da Duda Sampaio. E na frente a Jaqueline e a Andressa Alves, né? E aí, para começar assim de cara, eu tenho já uma opinião um pouco sobre essa formação do Corinthians, que é basicamente nessa missão de tentar entender por que o Corinthians está tendo tanta dificuldade para jogar. Especialmente ali com a bola no pé, para criar, para ter situações diferentes em campo, para ter dinâmicas que possam envolver mais o adversário, né? Especialmente esse tipo de adversário que quase sempre vai ficar todo atrás da linha da bola, que vai montar ali as suas 2 linhas de 4 e vai sentar o time lá atrás, assim. Então a gente vai ficar muito tempo com a posse de bola, mas com muito pouco espaço, vai ter muita circulação. E aí eu tenho notado, é uma percepção que eu venho tendo nesse ano todo, a gente tem tido jogadoras que são muito próximas de característica. E eu acho que isso está tornando o nosso jogo um pouco pesado demais. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar essa escalação, por exemplo. Duda Sampaio. Duda Sampaio, como é ela jogando, né? Ela joga muitas vezes de volante, de primeiro volante, segundo volante, mas ela também é muito uma camisa 10, né? Ela é uma jogadora que controla o ritmo de jogo, que vem buscar a bola, que constrói de trás, que chega próximo à área. Essa é a Duda Sampaio, uma camisa 10, mas uma camisa 8, muito boa, também sabe jogar de 5. Aí do lado dela tá quem? Zanotti. Zanotti é uma jogadora muito experiente, que consegue jogar de pivô também, mas ela também, né? É a jogadora que veste a nossa camisa 10 há tanto tempo, uma craque de bola, mas o que ela faz? Algo muito parecido com a Duda Sampaio, vem buscar a bola lá atrás, tem jogadas que ela vem construindo lá de trás, tem jogadas que ela se mete entre as zagueiras e soma ali na presença de área, tem jogadas que ela está construindo mais por dentro, um pouco mais avançada, como uma 10 mesmo, ou seja, tem uma semelhança aí, né? Aí Andressa Alves, quem é Andressa Alves? Andressa Alves é uma jogadora que a maior parte da carreira, aliás, praticamente a carreira inteira, jogou fora do Brasil e a maior parte das pessoas teve muito pouco contato com o futebol dela. Então, para mim mesmo, né, não vou falar aqui que eu, por exemplo, acompanhava ela jogando na Itália. Vi muito pouco, vi mais melhores momentos, etc. E acredito que é como a maioria de nós que estamos aqui, né? A Andressa Alves está se mostrando também uma jogadora bem com essa característica. Já era como, por exemplo, quando ela estava na seleção, quando ela era convocada, quando ela jogava, a gente já sabia um pouco disso. E agora se confirma ainda mais essa tendência, né? É uma jogadora também bem esse estilo, meio atacante, uma segunda atacante, que pode ali inclusive ser uma camisa 10, uma jogadora que vem buscar a bola lá atrás, ou seja, mais uma jogadora que ocupa o mesmo espaço do campo. Letícia Monteiro, quem é a Letícia Monteiro? Tem também uma similaridade aí, eu acho que é uma jogadora um pouco mais dinâmica, uma jogadora que até percorre mais o campo, que abre um pouco numa ala, que vem, mas também vem buscar a bola na defensora, que também vai lá na frente ocupar a área de alguma forma. De certa maneira, dá para dizer que são jogadoras que conseguem jogar em vários lugares do campo, e isso talvez dê a sensação de que elas possam jogar juntas e se complementarem. Mas eu fico com a sensação que, acima de tudo, mais do que que espaços elas ocupam, eu acho que elas têm características parecidas. E também coloco a Vicky nessa, a Vicky que entrou no segundo tempo, mas também coloco ela um pouco nesse bolo, assim, que são todas elas, tirando a Letícia Monteiro. A Letícia Monteiro eu acho que ela sai um pouco disso. Mas você pega a Duda Sampaio, a Gabi Zanotti, a Andressa Alves e a Vicky Albuquerque, acho que especialmente essas 4, elas são jogadoras que não têm tanta velocidade. São jogadoras que não conduzem uma bola por muito tempo, que arrasta a adversária e, por exemplo, tem dribles em velocidade, sabe? Não é que elas não tenham drible. Inclusive tem bastante, que são jogadoras muito técnicas, mas são aquele drible mais curtinho, sabe? Uma rotação reduzida, que é dar aquela pisada na bola, corta uma jogadora para abrir um espaço, mas não é
aquela condução que, por exemplo, igual da Jaqueline, ou uma condução igual da, sei lá, Eudmila, ou como era, por exemplo, ainda mais diferente a Portillo, né, até ano passado, que tinha muita velocidade, o drible em velocidade, e isso acabava criando dinâmicas diferentes na partida. Então acho que é isso que eu quero tentar bater um pouco na tecla nesse episódio aqui, de falar um pouco de como essas jogadoras que são muito parecidas, elas dão poucas, pelo menos essa é a minha sensação, né? Elas dão poucas variações de dinâmica na partida, assim. De, por exemplo, você receber e ir tocando a bola numa jogada, e aí você tenta, não funciona. Na hora que você inverte a bola do outro lado, por exemplo, vai ter uma jogadora com mais velocidade, que vai criar uma outra situação que vai alterar o ritmo da partida, sabe? A impressão que eu tenho é que o Corinthians está jogando sempre num ritmo muito parecido no jogo, que é esse ritmo um pouco mais cadenciado, sabe? É um ritmo mais tranquilo, toca aqui, toca ali. Então, eu tenho achado, na minha visão, que isso assim, né, ao longo do campeonato todo, não é agora que a gente perdeu pro Palmeiras, não é agora que a gente teve um empate ruim também contra o Fluminense. Eu já tenho sentido isso em todos os outros jogos, assim. Então, pra mim, aí você vai falar, tira uma dessas e coloca então a Eudmila, ou coloca a Carol Nogueira, enfim, alguém desse sentido. Eu não sei também, porque de fato eu acho que as melhores jogadoras que a gente tem hoje no elenco são essas. Então acho que é muito mais sobre refletir sobre a montagem desse elenco do que de fato uma substituição ou outra, sabe? Eu não sei se, por exemplo, colocar uma outra jogadora com outra característica, a gente vai conseguir ter essa mudança que a gente espera. Eu prefiro que tenha alteração na dinâmica. Então, assim, não me oponho, por exemplo, que uma Eudmila comece titular, que uma Carol Nogueira comece titular também, ou mesmo uma Johnson, para ter mais presença diária ali, mais fixa, sabe? Tipo, não me oponho porque eu acho que a gente vai ter que ceder em algum momento. E aí que também tem um outro tópico aí, que é se o Lucas Piscinato consegue segurar esse rojão, sabe? De sentar uma dessas atletas, sentar uma Andressa Alves, sentar uma Gabi Zanotti, sentar uma Duda Sampaio, uma Vicky Albuquerque, que até, inclusive, elas ficam no banco em alguns momentos, mas é mais do que uma jogadora só, sabe? E é mais do que, talvez, uma parte do jogo só. É talvez insistir nisso por mais tempo durante a partida. Então, essa é uma coisa difícil também. Não é fácil. Não é só que falta coragem pro treinador também, mas é porque é isso. Elas são jogadoras que são líderes do elenco e que você tem que jogar ali com elas. Você tem que entender a dinâmica de como funciona isso. Assim, você não saca uma das líderes do time e se isso não der resultado, ferrou, assim. Porque se você perder o grupo de atletas, especialmente essas que são líderes, se você perder também a ideia de que você mudou e não deu certo, você pode cair numa rota sem saída, assim, e aí sim se complicar no cargo, sabe? Então tem que ter um manejo, e isso era uma coisa, né, que a gente foi, assim, mal acostumado com o tempo de que a gente tinha uma comissão anterior, que tinha muito manejo desse grupo, tinha um grupo na mão, e acho que nenhuma pessoa teria esse controle tanto quanto era anteriormente. Mas enfim, não quero ficar falando do passado, eu sei que eu bato muito nessa tecla, a gente tem que olhar para o presente e tentar enxergar o agora, assim, né? Então, para mim é isso, assim. Eu acho que a gente tem essas jogadoras que são muito próximas e eu acho que isso tem dificultado com que a gente crie dinâmicas diferentes na partida. O que são essas dinâmicas, por exemplo? Além de um drible, de uma condução, né? De uma velocidade imposta ali para tirar uma jogadora da zona de conforto, é também uma jogadora que, por exemplo, como Milene e Jennifer faziam bastante, que é uma jogadora que já é 9 de ofício, e ela desce para buscar uma bola, e isso muda a dinâmica. Hoje, por exemplo, a gente tem mais meias que jogam e entram na área, não jogadores que estão na área e saem da área. Isso cria uma outra dinâmica muito, 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 muito diferente. Assim, pode parecer bobagem, mas se você percebe essas movimentações e o que elas causam, por exemplo, nas defensoras, por exemplo, você tem uma jogadora, vamos falar do elenco que a gente tem hoje, a gente tem, por exemplo, uma Johnson dentro da área, ali encostada de costas na zagueira, a hora que ela sai da área, essa defensora tem boas chances de acompanhar, sabe? E nessa, saiu da área, por exemplo, aí sim entrar uma Andressa, aí sim entrar uma Vicky, aí sim entrar uma Zanotti, aí você ocupa esse espaço deixado pela defensora, sabe? Também uma jogadora como essa, por exemplo, a gente tem um lance ali que a Tamires tabela com a Johnson quando a Johnson entra em campo, sabe? De segurar nas costas uma defensora, tabelar,
para criar essa dinâmica, sabe? Eu acho que a gente não tem conseguido, com essas jogadoras muito parecidas, trazer essas situações para o jogo. Ou então uma jogada pela ponta em velocidade, uma jogada num contra-ataque que já sai mais em velocidade. Quem é a jogadora que tem feito isso hoje no Corinthians e que, né, tem ainda poucos jogos nesse ano, acho que jogou metade dos jogos até aqui ou menos, é a Jaqueline. E eu tenho batido nessa tecla também em outras partidas. A Jaqueline é uma jogadora, ainda bem que a gente renovou com ela, né? Mas a Jaqueline é essa jogadora que conduz, arrastando, que tem o drible, que tem velocidade, que tem o bate pro gol, inclusive, também, uma coisa muito importante também, jogadoras que batam no gol. Então tem um sentido que a gente tem tido poucas oportunidades onde a gente arrisca um chute de fora da área, por exemplo. E é isso, a Jaqueline é essa jogadora que na estreia dela meteu um tirambaço de fora da área e abriu o placar contra o Real Brasília, sabe? Então é um pouco de entender um pouco essas características para que a gente tenha no campo um time que seja mais dinâmico, que seja mais ousado, que experimente mais, que ouse mais. E não é por qualidade, né? É por característica mesmo. Então acho que esse é um ponto da gente entender um pouco desse elenco, assim, né? Eu gosto muito da Eudmila, eu acho que ela tem tomado decisões equivocadas. Falei um pouco disso na live do jogo contra o Palmeiras lá no Minas do Timão. Acho que a Eudmila é uma jogadora interessante, que já conhece o elenco, que já conhece o nosso sistema de jogo, né? Ou seja, ela foi banco ano passado todo. Mas esse é o tempo ali da jogadora, né? Entender qual que é o nosso ritmo, qual que é o nosso estilo de jogo, conhecer outras atletas. Então eu apostava muito que esse seria um ano dela ganhar um protagonismo maior, dela assumir uma titularidade, especialmente não porque ela é melhor do que essas jogadoras citadas, né? Acho que ainda não, tá um pouco até longe disso, mas por ter essa característica, né? A jogadora que vai para cima, que tem uma ambidestria muito forte, então corta para direita, corta para esquerda, isso cria dinâmicas diferentes, né? Tem hora que ela vai entrar para dentro, por exemplo, uma ala pode ultrapassar por fora, tem hora que ela vai por fora, vai cruzar na linha de fundo, ela também arrisca bastante um chute ao gol. Ah, mas é um chute que bate na zaga quase sempre, é um chute que sai torto, ou um passe que não entra. Cara, isso é questão de confiança. Acho que também é isso, é pôr em campo, a jogadora ganhar confiança, ganhar essa malícia também do tempo da ação, também de até arriscar, errar, tomar bronca, ser cobrado por outros atletas, pela comissão e nessa evoluir, sabe? Então, eu esperava bastante um começo um pouco diferente de Eudmila, não tem acontecido. Acho que a Carol Nogueira teve um fim de ano, né, um segundo semestre muito bom, até, né, visando essa renovação. Acho que foi bem uma coisa que motivou bastante ela. Então ela teve um segundo semestre muito bom, renovou o contrato, esperava também uma participação maior dela esse ano, também não tem acontecido. E o que eu vejo é um pouco o Lucas e a comissão perdendo um pouco de fé, assim, de acreditar nessas jogadoras, sabe? E aí nisso elas também perdendo confiança, sabe? Então, por exemplo, faz tempo que a Carol Nogueira não entra, tem um espaço, aí ela entra contra o Palmeiras, erra uma jogada ali crucial, que é a jogada que a gente comete a falta, que a Thaís Ferreira faz a falta, né? E aí a Andressinha faz o gol ali, que decreta a nossa derrota. Então, isso também tira confiança. A Eudmila também entra e parece que não está confiante. A Robledo também, né? Não sendo relacionadas para alguns jogos, quando entra no finalzinho, como foi agora contra o Fluminense, né? Aí entra com aquela vontade e tal, mas não dá tempo de fazer muita coisa. Ariel Godoy também, a sensação de que tá bem escanteada, já tem entrado bem menos, assim. E a sensação que eu fico é que a gente vai ficando sem alternativa, sabe? Então, isso me preocupa um pouco, assim. Como fazer a gestão desse elenco, tanto para que você consiga tirar alguma dessas atletas que são atletas importantes na nossa história, que são atletas de moral, ou que tem história, enfim, mundial, como a André Salves, por exemplo, outras que têm uma história muito grande no Corinthians, como a Vick, como a Zanotti, até já a Duda Sampaio, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, gerir para que essas jogadoras que estão no banco, que são as alternativas para mudar o jogo, não percam essa vontade, essa motivação para estar ali construindo e sentindo que pode ajudar, sabe? Então eu fico um pouco pensando nisso, assim, sobre como essas atletas que estão no banco, como está um pouco esse mental, como que elas estão encarando isso, como elas estão se sentindo com essas oportunidades, sabe? Acho que também acontece algo muito parecido com a Leticinha ali na lateral direita, né? Que não entra, que não tem tido oportunidades. Letícia Telles também, que já faz tempo que não entra na zaga. Então eu quero falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso, sobre Letícia Telles ali.
Dayana Rodrigues começou o ano muito bem, já tem tido um pouquinho menos espaço, sabe? Assim que outras jogadoras voltaram. Então eu queria trazer um pouco disso, assim, né? Da gente pensar um pouco em como a gente pode aproveitar melhor o que a gente tem. Eu não acho que é um grande elenco, eu acho que é um elenco, como eu já estou falando, muito desequilibrado. Nossas principais forças são forças parecidas, nossos principais problemas são problemas parecidos, sabe? Então tá tendo pouco espaço de manobra ali. Então vai ter que ter uma criatividade, vai ter que ter um improviso. E isso também é uma coisa que me chama atenção, assim. Eu acho que o Lucas, né, Lucas Piscinato, ele tem sido muito cobrado e ele tem suas ideias. A gente não pode esperar com que, desde sempre a gente fala isso, né, não pode esperar que ele seja igual ao técnico anterior, que ele faça as mesmas coisas. Ele é ele, o trabalho é dele. E a gente estava acostumado ali com esse trabalho anterior que arriscava muito e tinha ideias muito criativas e arriscava demais, assim, às vezes até a gente não conseguia compreender. Mas não tem jeito, né? A gente cresceu nossa visão de futebol feminino, a gente engatinhou, virou uma criança, virou adolescente, virou adulto dentro da modalidade, vendo o que era esse time do Arthur Elias ali. Então, por exemplo, eu queria questionar um pouco de novo, né? Eu já falei disso em outros episódios, mas de novo, assim, 1-1 contra o Fluminense, ou melhor até, 1-0 pro Fluminense, jogando fora de casa, mas um time bem inferior, a gente com 60% de posse de bola, a gente tentando atacar, circulando bola, o Fluminense basicamente só marcando lá atrás. A gente precisa jogar com as 3 zagueiras, a gente precisa manter elas em campo. Eu gosto dessa formação, ela funciona, ela condiz com o nosso elenco, mas a partir que o contexto do jogo traz outro cenário, a gente precisa. A gente pode ver aqui, tem uma jogada, vou colocar agora na tela, jogada acontecendo, as 3 jogadoras ali de trás construindo, mais Duda Sampaio, mais Tamires pelo lado. Precisa tudo isso de gente? Olha quantas jogadoras do Fluminense estão fazendo a marcação na gente. Olha quantas atletas do Corinthians estão atrás da linha da bola. Olha quantas atletas do Corinthians deixam de estar à frente participando. Então, por exemplo, no final do primeiro tempo, e especialmente no segundo, quase todo, depois que saiu a G Fernandes, muito mais, mas até quando a G Fernandes estava em campo, a Thaís Ferreira virou uma lateral direita. A gente pode ver aqui, tem jogada, a gente coloca na tela agora também para ver, a gente fazendo a saída com 4 atletas. Tamires já baixou aqui na lateral esquerda, Marisa como zagueira pela esquerda, Thaís Regina pela direita e Thaís Ferreira na mesma altura que a Tamires, fazendo essa saída de bola. Aí também desce a Duda Sampaio para fazer essa construção. Todo mundo atrás da linha da bola. A gente precisa de tudo isso? Será que não era uma boa situação para, por exemplo, a gente recolocar a Leticinha em campo, que tem ali uma chegada no ataque mais forte, que vai saber fazer melhor até essa lateral e, quando precisar, essa jogadora vai saber fazer a linha de 3 também. Quer manter a linha de 3? Mantém ela, pô. Ela consegue dar essa instrução. Eu acredito que ela consegue. Se ela não consegue, a Paulinha consegue, por exemplo. Mas dá, sabe? Dá. De testar, precisa das 3 jogadoras ali atrás. Eu vou bater nessa tecla de novo, assim, porque eu já falei em outro podcast e eu acho que daí é conservadorismo demais, assim, não sei se é um receio, se é uma confiança muito grande. Eu não tenho problemas com defender um sistema, uma formação e bancar ela, mas eu acho que dá pra improvisar, sabe? Dá pra mudar sem mexer nessa estrutura. Dá para fazer uma terceira zagueira ali com uma lateral, com uma volante, uma jogadora mais dinâmica, uma jogadora que assim que a gente passar a primeira fase de construção, quando a gente chegar na segunda fase de construção, quando a gente chegar no último terço, essa jogadora possa avançar e, por exemplo, fica Marisa e Thaís Regina atrás, elas vão dar conta. Mas, sabe, ter esse dinamismo. Teve jogada aqui que a G Fernandes entrou por dentro e a Thaís Ferreira passou por fora, fazendo ultrapassagem, fazendo jogada típica de lateral. Mas ela tem qualidade para fazer isso? Eu até acho que tem, mas acho que outras jogadoras fariam melhor, né? Conhecem mais a função. Então tem um pouco disso, sabe? Eu queria entender, assim, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria muito de fazer essa pergunta, sabe? Se a gente precisa manter essa construção com 3 zagueiras, talvez com, tipo, sabe? Qual que é o receio? A gente tava perdendo do Fluminense, a gente precisava arriscar, assim. E eu acho que esse tipo de atitude, de não ousar um pouco nesse sentido, faz com que a torcida perca um pouco a paciência também, sabe? Porque parece que não tá tentando, parece que tá ok. E não tá ok. Ninguém tá satisfeito com essa situação. E dá pra ver.
Dá pra ver nas entrevistas do Lucas, dá pra ver nas entrevistas das jogadoras, dá pra ver pelo nervosismo dentro de campo, inclusive, que já dá pra ver que isso tá incomodando elas ali, elas estão sentindo isso dentro de campo. Então, assim, é um jeito de reagir, sabe? Eu tô tentando, vamos fazer algo, olha isso, olha como isso aqui mexeu, tipo, é o que eu posso fazer, a minha função de técnico aqui, e além, sabe? Eu acho que isso seria muito interessante, não é nem assim, vendo um defeito no cara, pô, tentando que ele seja outra pessoa, não, é mais essa coisa mesmo de você colocar sua energia, colocar a sua inteligência, que eu sei que é um cara inteligente pra caralho, eu gosto pra caramba dele, mano, é um cara que eu tenho admiração, respeito, não tô aqui cobrando demissão, longe disso, defendo o trabalho, mas quer continuar no trabalho? Quer ganhar confiança? Quer retomar a confiança da torcida? Arrisca, cara. A gente tá acostumado com isso. Arrisca. Não tem medo. Não tenha medo. A gente vai empatar com o Fluminense, que a gente perca de 2-0 do Fluminense, então. Mas que seja tentando. Vamos pra frente, vamos tocar, vamos arrumar dinâmicas diferentes. Não vamos bancar jogadora que já é experiente, que é líder do grupo, mesmo não jogando bem. Senta atleta. Ganha uma moral também pra fora, sabe? Não é só pra dentro. Pra dentro é importante fazer essa manutenção, mas também tem que ganhar fora, porque quando a cobrança fica uma coisa exagerada, e cada vez mais é assim, tempos, né? Futebol atual, cada vez mais uma pressão exagerada, é troca treinador, faz isso, faz aquilo, inclusive Ramon caiu hoje, pra mim uma loucura, mas enfim, isso, acho que a gente precisa jogar o jogo também, precisa entender a dinâmica, sabe? E tem vezes que é isso, assim, tem vezes que, mas eu acho que essa mudança não vai acontecer nada, isso é só pra enganar, só. Então engana, mano, me engana que tá tudo bem, engana a tua torcida, coloca ali, tira uma zagueira, põe uma lateral, põe um atacante, põe mais uma meio campista ofensiva, sabe? Deixa a Gi Fernandes em campo, tá jogando bem, pô, parece que a Gi Fernandes tá bem nos dois jogos, contra o Palmeiras e contra o Fluminense, a Gi Fernandes tava muito bem nos dois. Beleza, tinha amarelo contra o Palmeiras, entendi, mas agora contra o Fluminense ela tava bem, ela tava criando as melhores chances. Aí parece que sempre ela é a primeira a ser tirada, pra não tirar as outras atletas. Então, sabe? Acho que é isso, assim, de ter essa, vai ser isso, ó. Eu vou precisar fazer o que tiver que fazer, eu preciso que vocês entendam, mas a gente vai ter que mexer em algumas coisas, vai ter que ter estrutura e quem tiver melhor vai jogar. Ponto, acabou, cara. Eu não consigo entender a saída da Gi Fernandes agora com o Fluminense, por exemplo. A jogadora que fez o cruzamento do gol, a gente jogando muito pelas laterais, sabe? Tira, quando, beleza, coloca a Eudmila, coloca, sei lá, coloca a Johnson, que entrou em campo, coloca a Vicky, como foi, né? A Vicky entrou no lugar da Gi Fernandes. Deixa a Gi Fernandes em campo, tira uma das zagueiras, faz a Gi Fernandes jogar ali atrás como uma lateral, vai chegar na frente também, mas ela que vai fazer essa primeira saída. Não gosto da Gi Fernandes fazendo a saída. Beleza, a Duda Sampaio faz essa saída, põe a Leticinha para fazer, mantém a Gi Fernandes ali, faz uma dobradinha de alas pela direita. A gente tá ficando com a bola 65% do tempo, a gente cruzando 500 bolas, não é melhor ter mais gente ali? A gente fazendo o Fluminense mal pressionando a nossa saída de bola, tendo 3, 4 jogadores fazendo essa saída de bola. Então acho que é um pouco isso, sabe? Com todo respeito aqui ao trabalho, ao que acontece nos treinos que a gente não vê, enfim, toda a inteligência, a sabedoria de quem tá ali no dia a dia, estudou para isso, eu respeito muito o trabalho, eu sei que tem profissionais fazendo isso, que são seres humanos, e eu confio nessas pessoas. Aqui o que eu tô falando é a minha opinião do que eu acho que podia mudar um pouco tanto a energia de fora para dentro quanto de dentro para fora, assim, de dar confiança para essas atletas. Coloca uma dessas jogadoras que tá sem moral para ser titular, dá uma chance. Agora contra o 3B, nosso próximo jogo, coloca essas minas para jogar, cara. Vamos ver o que rola. Mas não vai bem, a gente precisa ganhar, esse é o jogo que a gente precisa ganhar antes do clássico contra o São Paulo. É isso, cara, são escolhas, assim, mas alguma coisa diferente tem que acontecer. Então acho que é mais um toque de quem tá vendo de fora, quem já viu um pouco de dentro, mas de como mediar um pouco essa relação com torcida, aliviar essa pressão, de como também trabalhar com esse ânimo das atletas, de quem, enfim, já viu outras situações ali. Acho que é um pouco disso, com todo respeito e também na humildade também, não quero passar por cima de ninguém, achar que eu sei mais do que ninguém, não sei, aqui é só uma sugestão. Eu acho que poderia ser interessante, sabe? Enfim, outro ponto que eu queria abordar. A gente quer jogar com 3 zagueiras, é isso? Como foi o gol que o Fluminense fez? De cabeça, bola aérea. Teve outras chances, inúmeras chances do Fluminense que foram assim, conquistadas através da bola aérea. A impressão que deu é que a gente perde todos os duelos.
E eu queria trazer uma reflexão aqui, né? A gente que teve uma mudança bem grande no sistema defensivo ali, né? Especialmente nas zagueiras, né? Foi onde mais chegaram atletas, onde mais saiu atletas. E para mim tem não foi onde mais, mas é um dos setores mais mexidos, né? Então, por exemplo, aí o time titular já Thaís Regina e Thaís Ferreira são novas atletas. Marisa tá lá ainda, beleza. E o que eu queria destacar? A importância da estatura nesse momento. A gente sabe que estatura não é tudo. Não é por uma jogadora grande ali que vai resolver a gente ter uma melhor bola aérea. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas. A Marisa, por exemplo, é uma atleta que ela tem 1,63 de altura. Ah, ela é pequena. Ela é pequena. Isso é um fato, não tem como negar. Mas ela é uma das jogadoras que mais saltam do elenco. Ela tem um salto muito forte. Então ela alcança uma altura maior do que, de repente, atletas que são maiores do que ela. Beleza, nenhum problema quanto a isso. Mas ainda assim, ela tem uma estatura baixa. E ela teve falhas importantes nesse jogo contra o Fluminense na bola aérea, assim. Então, eu confio no poder de cabeceio dela, no pulo dela. Fisicamente, uma jogadora muito importante, essencial na saída de bola. Mas beleza, ela não tem uma altura grande. E como que funcionava a Marisa nessa defesa que sempre foi muito boa na bola aérea? Ela jogava ao lado da Tarciane, tinha 1,83 m, uma jogadora fortíssima na bola aérea. Só pela presença dela ali já inibia muita coisa, mas ela também saltava muito bem, fisicamente muito forte, uma noção de cabeceio, de espaço muito grande. Então, Marisa ali ao lado, ela é baixa, tem um salto bom e era potencializado com uma atleta grande do lado. Quando a Tarciane sai, quem que vem a ser a nossa defensora principal? Junto com a Marisa, Dani Arias. Dani Arias também tem 1,74 m, 10 centímetros, 11 centímetros a mais do que a Marisa. Então também uma jogadora muito forte, né? A Dani Arias era uma cavala, assim, era uma jogadora que tinha as pernas compridas, muito forte, saltava, brigava no corpo, e isso também faz diferença na hora de cabecear, né? Então a gente perde essas duas atletas em sequência, fica a Marisa, que é uma boa cabeceadora, não tô negando isso. E aí quem vem? Thaís Ferreira, que tem 1,65 m, 2 centímetros a mais do que a Marisa. Thaís Regina, que tem 1,63 m. E essas jogadoras, esse trio de defesa, sofreu muito, muito, muito contra o Fluminense. O Fluminense basicamente apostou nisso o tempo todo, assim. Até às vezes puxando o contra-ataque, jogava a bola para a lateral para cruzar de novo, porque sabia que ali era uma fraqueza do Corinthians. E em outros jogos isso já tem aparecido, isso tem chamado a atenção de equipes adversárias, de uma coisa que já foi, talvez, uma das nossas maiores potências, né, que foi a nossa força na bola aérea, e para uma deficiência que os times adversários estão olhando para isso e talvez percebendo um ponto fraco ali, né? Então acho que vale a gente prestar um pouco atenção nisso aí, se a gente quer fortalecer essa parte do nosso jogo aí, né, que já foi muito eficiente e hoje, enfim, passa por uma baixa. Eu acho que esse jogo contra o Fluminense foi bem marcante nesse sentido, né? Da gente estar sendo explorado muito ali por essa lateral ali, cruzamentos na área, muitas disputas de segunda bola. A gente que já tinha visto contra o Palmeiras, por exemplo, a gente ter problemas na bola parada, por exemplo, com a Brena achando bolas ali para finalizar de fora da área depois de escanteios, né? Então essa sobra ali ficar desprotegida e por 2 vezes seguidas ela ter o bate. Uma, a Nicole fez uma defesa sensacional, na outra a bola desvia em uma das defensoras corintianas e sai ao lado da trave, assim, então podia ter saído gol ali. Então a gente precisa ficar atento com essa bola defensiva aí, com essa bola aérea, que quase sempre vai ser uma das poucas formas do Corinthians ser agredido, vai ser assim, né? Todo time vai querer cavar uma faltinha e jogar a bola na nossa área, sabe? Porque a diferença é que antes isso era uma potência nossa, era difícil tomar esse gol. E agora, por exemplo, contra o Fluminense isso foi bem marcante, contra o Palmeiras já tinha sido um pouco. E aí que eu queria chamar a atenção para um dado importante, né? A gente falou um pouco da altura dessas nossas atletas aí. Thaís Ferreira com 1,65 m, Thaís Regina 1,63 m, Marisa 1,63 m. E a gente tem no banco uma jogadora, que é a Letícia Teles, que tem 1,77 m. Então é uma jogadora que está ali entre a altura da Dani Arias de 1,74 m e entre 1,83 m da Tarciane, sabe? Uma jogadora que pode nos fortalecer um pouco nessa bola aérea aí. A gente tinha, por exemplo, a Isabela, que era uma jogadora que nem era tão alta, mas já era mais alta que nossas defensoras, 1,68 m, mas ela era talvez a nossa principal cabeceadora, né?
Então também era uma jogadora que saltava muito, assim. Então a altura dela, na hora de saltar, a altura que ela alcançava a bola era uma altura muito forte. Então também a gente perdeu ela. Então a gente precisa consertar isso de alguma forma. Talvez Letícia Telles, a gente possa dar uma olhada para ela, sabe? Não é uma jogadora que vai comprometer nada. Uma jogadora que quando teve oportunidade foi bem defensivamente, uma jogadora que foi bem também ofensivamente, aliás, muito bem ofensivamente, especialmente pela ambidestria dela, né? A gente já tem a Marisa, que tem uma boa ambidestria, que consegue dar lançamentos de esquerda e tal, mas eu fiquei bem impressionado com a Letícia Telles, com a capacidade que ela tem de dominar com a direita e dar o passe com a esquerda, receber de esquerda, dar o passe de direita, de dar lançamentos, de conduzir. Uma jogadora que tem coragem para jogar. Então, por que não experimentar uma jogadora que pode também, além de manter essa qualidade que a gente já vem tendo, de nos fortalecer numa bola aérea que tem sido um problema, sabe? Então, acho que dá pra gente olhar um pouco para isso, assim. A gente tem também a Érica, que também é alta, né? Uma jogadora de 1,72 m, quase 10 centímetros mais alta do que a maioria do que duas das jogadoras que estão jogando no time titular ali, né? Do que a Marisa e a Thaís Regina. Então, enfim, eu acho que a gente pode encontrar essas mudanças que podem estar dentro do próprio elenco, né? Olhar para jogadoras que não estão recebendo muitas oportunidades para tentar fazer com que as mudanças que a gente precise nesse momento, a gente precisa de mudanças. E eu não quero que elas sejam mudanças drásticas, eu não quero troca de treinador, não quero troca de diretor, não quero troca de nada que seja muito grande. Eu acho que a gente precisa de reforços, urgente, sim, mas o mercado está difícil. Se a gente não encontrar reforço agora no meio do ano, a gente precisa achar isso dentro do elenco. E a gente tem algumas boas peças que estão recebendo pouca oportunidade ainda, que estão perdendo um pouco da perseverança de jogar, que estão baixando um pouco o ânimo, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar agora contra um 3B, esse jogo agora, que a gente vai ter na próxima rodada, coloca várias das reservas para jogar, dá chance para elas. Elas vão querer jogar, elas precisam querer jogar. Se não jogar, aí realmente não tem o que fazer, eu não sei mais o que falar aqui, mas a gente precisa dar oportunidade para elas, para uma Carol Nogueira jogar, para uma Eudmila jogar, para uma Letícia Telles jogar, para uma Dayana voltar ao time, precisa dar chance para uma Johnson jogar, para uma Ariel jogar, elas precisam ter espaço para jogar. Claro, entrou, não foi bem, Carol Nogueira ali teve uma situação difícil contra o Palmeiras, Eudmila tá tendo escolhas questionáveis, né, nesse começo, mas é isso, falta confiança, elas precisam estar em campo, precisa jogar, a gente precisa sentir o que pode ser diferente, a gente precisa dar a oportunidade de elas nos mostrarem que a gente pode mudar essas características das jogadoras com o que a gente já tem. Que não seja todas as nossas melhores jogadoras, as mais técnicas, estejam em campo, sabe? Tipo, é claro que isso sempre vai dar uma seduzida ali, é difícil tirar uma dessas jogadoras de campo, mas é por característica. A gente precisa oferecer essas alternativas, a gente precisa oferecer dinamismo pro jogo, oferecer troca de ritmo, a gente precisa oferecer um drible, uma condução em velocidade, coisas que, por exemplo, essas jogadoras que a gente já falou podem trazer, né? E é isso, a gente precisa retomar essa confiança, bater no peito e lembrar que a gente é Corinthians, um time dominante tecnicamente, dominante taticamente e especialmente dominante mentalmente. Então a gente tem que pensar muito nisso, em como a gente sempre foi um time que era temido nesse aspecto do jogo. Como os outros times vinham enfrentar a gente com medo, e muitas vezes estava fazendo uma temporada muito boa ali do outro lado, e quando vinha enfrentar a gente se tremia. A gente já ouviu de pessoas de outras comissões falando, cara, a gente estava jogando mó bem, fazendo uma sequência boa, quando foi jogar contra vocês, a gente não sabe o que acontece. Os jogadores parecem que têm medo. E a impressão que eu tenho é que hoje, as jogadoras não têm mais esse medo. A impressão que tem é que hoje a gente está na situação tensa. A gente que está tentando se provar, e precisa fazer algo, e aí fica todo mundo tenso e fica nervoso, sabe? Calma, tá tudo bem. A gente é Corinthians, a gente ainda tem força, a gente ainda pode ir lá e dominar uma partida nesse aspecto do jogo, no mental, de a gente acreditar. Só que para isso, nossos jogadores precisam estar com o mental fudido, precisa acreditar que são parte tão importante, por exemplo, a Carol Nogueira, a Eudmila, a Robledo, a Ariel, a Johnson, a Dayana, enfim, a Leticinha, várias jogadoras que a gente tem no elenco, a Juliette também, enfim, a Letícia Telles, a Érica, todas essas jogadoras, a gente precisa que elas acreditem que elas possam jogar e contribuir e que tá de igual para igual a disputar com as jogadoras que estão jogando como titular, que são as jogadoras da seleção brasileira. E isso sempre foi uma marca nossa, né? Tinha uma jogadora nossa que podia estar voando na seleção sendo titular, mas no Corinthians não estava bem, ia ser reserva no Corinthians titular no Brasil. É isso, Corinthians é isso. Essa é a dificuldade.
é o treino ser mais difícil que os jogos. A gente precisa voltar a ter essa faca na caveira, assim, ter sangue no olho, sabe? E eu acho que isso passa muito por trabalhar essa confiança, por mexer nesse ânimo e também por parte tática e técnica de oferecer coisas diferentes no jogo, de não ter uma repetição de atletas parecidas jogando, de trocar somente atletas que se parecem dentro do jogo, né? Mas de dar esse dinamismo, de fazer um improviso, de mostrar que a gente quer vencer, trazer a torcida de volta, a torcida confiar, ver que está tendo vontade, que a gente está arriscando, a gente tem que arriscar. A gente não pode estar perdendo pro Fluminense e ficar, achando que tá tudo bem, sabe? Então, como fazer isso? Como fazer isso de uma forma que seja efetiva e que traga todo mundo para perto de novo? Que as atletas entendam as mudanças, que entenda quando sair, que uma jogadora que ficar no banco não fique chateada, mas acho que a gente precisa disso. A gente precisa de algumas jogadoras que tenham essa linha de jogo muito parecida. A gente precisa que elas sentem um pouco para jogar, de repente, uma atleta que tenha um pouco mais de profundidade, que tenha um pouco mais de até lateralidade, ou que tenha um dinamismo maior de movimentação, que tenha mais, sabe? Que esteja querendo correr pelo time, que drible em velocidade, que crie uma dinâmica, que rompa uma linha quebrando uma defesa com um drible ou com um passe diferente, enfim. 1000 situações aí que a comissão sabe muito mais do que nós. E eu acho que, acima de tudo, é também passar essa mensagem, que a gente quer mudança, mas é acreditar que a mudança está ali dentro, de passar confiança para a comissão técnica, para o treinador, para as jogadoras, que eu, por exemplo, na minha visão, eu acredito muito no trabalho. São seres humanos que estão ali se esforçando, trabalhando dia a dia, quebrando a cabeça para tentar fazer funcionar. E é isso, é às vezes sentir que a resolução está dentro da gente, que precisa de confiança e de coragem para arriscar. Então, acho que o que eu queria falar um pouco é isso, assim, de como a gente precisa dessa confiança de novo para a gente chegar, por exemplo, daqui 2 rodadas, né, depois do 3B, contra o São Paulo. A gente precisa chegar no clássico aqui, ó, com força, com tesão de jogar, querendo ganhar. E a gente precisa vencer um jogo desse para relembrar nossos adversários que quem manda é o Corinthians, que é o Corinthians que domina a modalidade faz 8 anos, que a gente tem essa força, que a gente pode. E isso também dá para ser feito com esse elenco, com esse time, com essa comissão, com essa diretoria. A gente ainda tem a faca e o queijo na mão. Então, acho que tudo isso que eu falei aqui é nesse sentido, de tentar trazer talvez uma luz, enfim, né? Quem sou eu para trazer luz alguma? Mas, enfim, são ideias que a gente quer do que a gente sente vendo do lado de fora, sabe? Eu acho que, de alguma forma, isso daqui a gente tenta que seja uma conexão entre torcida, entre o time, enfim, entre também quem está vendo o jogo de fora, não está envolvido emocionalmente com a coisa, mas de sentir mais isso, sabe? Que tá tendo coisa acontecendo, que tem ideias aparecendo, que estão arriscando, enfim. A gente precisa disso, assim. Eu acho que isso vai ser crucial nessas 2 próximas rodadas aí. Seja quem for que jogue contra o 3B, que seja, se for as titulares, maioria titular, que a gente goleie e faça um jogo muito forte. Se for as reservas, entra com vontade, entra para mostrar que pode jogar de igual para igual com as titulares, que quer uma chance, o 3B é a sua chance para jogar contra o São Paulo depois, porque ali a gente vai precisar de todo mundo. Então, acho que é isso que eu queria falar aqui. Espero que a gente volte depois do jogo contra o 3B, depois do jogo contra o São Paulo, que a gente volte com notícias muito mais legais, que a gente volte com outras dinâmicas, que a gente volte com percepções de olha o que está acontecendo aqui, que massa, olha o que mudou, olha essa atleta se destacando, essa atleta parece que está crescendo, é isso que a gente quer ver e eu acho que dá para acontecer ainda nesse ano com esse time, com esse elenco, com essa comissão. Então é isso, era isso que eu queria falar e a gente se vê daqui a pouco no próximo episódio. Valeu, até mais.